Olá, prazer estar com vocês aqui no chat. Acho que hoje um pouquinho atrasada, né? Mas é que estava aqui com muitas perguntas. Aliás, vocês estão ótimos hoje aqui no dia 26/11, né? Chegando no final do ano. O Valdinei, ele coloca uma questão pessoal dele aqui com relação à questão que eu falei no chat passado de Freud e de Fliets. E que ele diz que achou interessante porque realmente o artigo trazia uma questão que ele não tinha percebido e que ele acabou percebendo com a explicação que eu dei aqui. Então é bom. Eu não vou ler, né? Porque é uma questão pessoal. Depois, se vocês quiserem, vocês conversam aí entre vocês, né? A Dodô Chaveirinho diz: boa tarde, professora, por gentileza. Como pode ser analisado uma mandala num set analítico? Bom, como é que você vai analisar a mandala? Em cima das teorias junguianas, né? Você vai analisar, levando em consideração o formato, o material, você vai buscar o selfie, você vai buscar a sombra, enfim, nós teríamos que ter uma mandala aqui para que você visse, porque como não é uma coisa subjetiva em termos de análise, é assim como a coxa de retalhos, eu teria que, talvez no próximo chat eu possa trazer uma mandala, né? E mostrar uma mandala aqui para que você veja como analisá-la, porque na teoria, eu teria, como é um objeto, por exemplo, eu tenho aqui uma garrafa, eu teria que mostrar como abrir a garrafa, não bastaria que eu falasse desatarrache a garrafa. Então eu vou fazer isso, eu vou trazer a mandala e mostrar, porque eu acredito que você consiga compreender melhor, tá bem? A Paola diz boa tarde. Boa tarde, Paola, tudo bem? Fátima, a pessoa introvertida, ela prefere ver o mundo de fora? Como trabalhar esse tipo psicológico? A pessoa introvertida. Bom, Paola, vamos achar uma correspondência do que é o introvertido, por exemplo, com outros autores da psicanálise. O introvertido é o oposto do extrovertido ou ele é diferente do extrovertido? Né? O extrovertido seria aquele que fala, que se expõe com mais facilidade, que não quer guardar, quer pôr tudo para fora. Então, o introvertido, vamos fazer uma correlação de uma possibilidade de um introvertido ser parecido com alguém que está na fase anal, que retém as coisas. Não é que seja, mas vamos dizer, o introvertido, ele tem prazer em estar no silêncio. Às vezes, ele pode também ser introvertido por uma questão também de um quanto de timidez. Como você vai trabalhar o introvertido? Da mesma maneira que você vai trabalhar o extrovertido. Você vai buscar as causas daquela pessoa ser daquela maneira e se aquilo deixa a pessoa num estado neurótico e que ela tenha sintomas. Porque existem pessoas introvertidas que não estão infelizes porque estão introvertidas e não estão infelizes porque estão extrovertidas. Nós podemos estar ou ser. É preciso ver se esse paciente que você diz que é introvertido, porque ser introvertido não é necessariamente ser infeliz. É só ser introvertido ou estar introvertido. Eu sou uma pessoa extrovertida. Isso não me causa problemas. O que me causa problemas, por exemplo, é eu ser medrosa. Você entende, Paula? Não sei se você compreende o que eu quero dizer com isso. Eu diria que a introversão não é um sintoma. A Dodô fala, professora, se no sonho a consciência não está completamente extinta, é preciso de um fragmento da consciência para formar imagens?
poderia dar um exemplo? Bom, é que nós estamos falando de sono e sonho, né? Então, o sono nos tira a consciência, né? E o sonho, a consciência não está completamente extinta, não, mas o sonho, ele é formatado no próprio inconsciente. É o inconsciente que formata esse sonho, não é? É na inconsciência, é por isso que o sonho tem um conteúdo latente e um conteúdo manifesto. Por quê? O sono afrouxa o superego, diminui o superego, diminui a censura. Só que censura? Vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu esteja sentindo raiva de uma pessoa querida e eu me sinto culpada de sentir essa raiva. Quando eu estou dormindo, a minha culpa, a minha censura diminui. Então, dormindo, eu posso sentir um pouco dessa raiva. Só que ainda assim, eu não acho correto. Então, essa raiva pode vir disfarçada. Como é disfarçada? Eu sonho com algo que se manifesta, por exemplo, eu vejo 2 cachorros brigando. Esse símbolo dos cachorros posso ser eu brigando com essa pessoa. Só que como eu não admito, eu faço uma imagem simbólica disso. Esse fato dos 2 cachorros é o conteúdo manifesto. E o conteúdo latente, que é o que não aparece, sou eu e a pessoa na figura dos 2 cachorros brigando. Não é? Então, nós afrouxamos a nossa censura durante o sono e sonhamos questões que estão no nosso inconsciente. Mas o sonho poderá ser de outra forma, poderá ter relação com questões do dia a dia, com desejos. Então, não é sempre somente isso. Vamos usar o termo poderá ser isso, certo? É uma possibilidade. A Paola diz que entendeu. Ótimo. Eu não sei se o Valdinei está nos assistindo, mas Valdinei, é isso mesmo, né? Que era para eu ter comentado. O Rodrigo diz, uma pessoa que assiste filmes eróticos constantemente pode ter a realização de desejo sexual através desse? Peraí, uma pessoa que assiste filmes eróticos sempre pode ter a realização de desejo sexual através desse? Um adulto, a realização não, mas ele pode estar manifestando, assistindo o filme, a sua própria pulsão. Porque veja bem, quando a gente pensa em questão sexual e visual, podemos pensar em voyeurismo. O que é voyeurismo? É prazer em ver outras pessoas tendo sexo. Então, um filme erótico constantemente, existe a possibilidade da realização do voyeurismo. Mas é possibilidade de você ser um voyeur, alguém que se satisfaz vendo. Mas aí precisa ser voyeur, né? Ou existem casais que assistem, se excitam com isso para ter uma relação sexual. Ou adolescentes que se masturbam. Você tem ou. É preciso que você enquadre isso, Rodrigo, por exemplo, num caso. A pulsão sexual está sendo descarregada parcialmente. Porque ela pode estar tão recalcada, ela pode ser descarregada, mas é parcial, ela nunca vai ser total. Ela pergunta, mas o sonho está sempre ligado à pessoa mesmo?
Porque como podemos entender pessoas com sonhos sempre confusos? Então, o ponto de vista de Freud é um, o ponto de vista do Jung é outro com relação aos sonhos. Para o Freud, é sempre sobre a pessoa, ok? Então, confusos não. Eles são confusos porque você está vendo o conteúdo que se apresenta, que é uma confusão. Mas atrás da confusão, que é o latente, que é o que está no inconsciente, está a explicação corretíssima do determinismo psíquico. Eu não sei em que módulo você está. Então, o consciente da pessoa está confuso? Não. Não, ela está dormindo. Ele não está confuso. Ele simplesmente não quer admitir o desejo. Isso não é confusão. Eu não admito que eu sou uma pessoa que tenho vontade de bater no outro. Eu não estou confusa com relação ao desejo. Eu não admito o desejo. Porque é feio, porque é errado, porque Deus castiga. Mamãe não deixa, papai não quer. Foi assim que eu aprendi. Eu sou uma pessoa boazinha, eu não sou má. Eu não estou confusa. Eu não admito as coisas, eu não aceito. A minha moral não permite. É assim, eu tenho um desejo de fazer uma coisa, uma parte minha, e outra parte diz, não faz isso, Fátima, isso é feio, isso não pode, isso é errado. Está moralmente errado. Mas eu não estou confusa, né? Eu apenas estou recalcada. Combinado? Então, vamos aqui às outras perguntas que eu tenho. Não sei se você entendeu sobre o sonho, mas se não entendeu, vai falando, porque eu não sei às vezes em que módulo vocês estão para compreender como um todo, né? Porque enquanto você não tem as matérias como um todo ou não está estagiando, eu sei que é um bocado confuso, mas isso é só o início. Depois, tudo vai indo para o seu lugar. Por exemplo, se você está fazendo, ela diz que entendeu, que bom. Se você está fazendo terapia, por exemplo, você conta um sonho para o seu analista, você vai entender perfeitamente, né? Eu não sei quem é que não está fazendo terapia aqui. Eu tenho uma pergunta aqui. A pessoa... Boa tarde, professora Fátima. Gostaria de saber a diferença do método de hipnose e também das teorias de Breuer e Charcot. Mas a diferença do método de hipnose. Diferença do quê? Né? A diferença em relação à psicanálise? Bom, como aqui não diz qual é a diferença, eu vou colocar a diferença. Freud, ele quando esteve na França, na Salpêtrière francesa, que ele conheceu o Jean-Marie Charcot, que foi o grande neurologista francês que trabalhava com a hipnose e com histeria. O Freud traz a histeria para o consultório dele, né? Ele usa a hipnose na histeria também, só que o Freud percebe que, de alguma maneira, as pacientes têm uma atração por ele, por causa da hipnose, e ele percebe, veja bem, ele não usava hipnose ericksoniana, nós estamos falando de hipnose clássica. Há vários tipos de metodologias da hipnose, ok? E aí, ele percebe que a paciente sente uma atração, uma paixão por ele, e ele deixa de usar a hipnose e passa a usar a livre associação. Isso, inclusive, está no primeiro volume dele, da coleção da Imago, né? Então, assim, ele deixa de usar a hipnose e passa a usar a livre associação. Você fala as teorias de Breuer, Breuer não tinha uma teoria. Breuer trabalhou junto com o Freud e, na verdade, é assim, como Breuer, atendia a Ana O., que depois tornou-se paciente do Freud, porque quando você assiste o filme Freud Além da Alma, você vai perceber que o Breuer também era um médico.
né, que acompanhou Freud até o momento que depois ele não acompanhou mais, como muitos outros negaram a questão da sexualidade infantil. Mas Breuer não cria exatamente uma teoria, ele cria metodologias. Ele, quando atende a Ana O, ele usa aquilo que não é hipnose, mas que passa a ser um método da catarse, e que a Ana O chama de limpeza da chaminé, né? E o Breuer é amigo do Freud, e a esposa do Breuer tinha ciúmes da Ana O, porque ela solicitava muito Breuer em terapia. Então o Breuer pede para o Freud ficar com essa paciente, e o Freud fica. A teoria do Charcot, que era um neurologista, era a teoria da própria hipnose sendo aplicada à psicopatologia da época, que era a histeria. Bom, é isso, né? Quiser perguntar mais, pode perguntar. O Rodrigo pergunta: qual o tempo de duração de um curso de hipnose? Um curso de hipnose? Bom, hipnose é uma ferramenta para ser usada dentro da psicanálise ou dentro da psicologia. Se uma pessoa fizer um curso de hipnose sem bases da psicanálise ou da psicologia, ela não vai tratar ninguém. Ela vai tratar sintomas e não vai tratar causas. Então, a pessoa que antes tinha compulsão por fumar, agora vai ter compulsão por comida ou compulsão por bebida. Muda a compulsão, porque você hipnose desconectada de uma teoria que a fundamente, como psicanálise, por exemplo, ela não serve para nada a não ser para a medicina e para os dentistas, que é para o paciente ter menos dor, mas para parte psicológica, a hipnose, por exemplo, em regressão nós usamos, mas é uma ferramenta que está acoplada à psicanálise. Então, para que nós usamos a hipnose? Por exemplo, para ir buscar um conteúdo da infância, não é? E esse conteúdo vir à consciência e depois ser trabalhado durante a terapia convencional. É uma ferramenta. Então, qual seria o tempo de duração de um curso de hipnose? Se for um curso de hipnose dentro, para quem faz psicanálise ou psicologia, pode ser pequeno, porque é só aprender as técnicas. Qual seria a diferença entre o hipnólogo e o hipnoterapeuta? Então, o hipnólogo é exatamente esse tipo de profissional que a gente vê aí, que está trabalhando desconectado da psicanálise e da psicologia. É o hipnólogo. Qualquer pessoa pode aprender a fazer uma hipnose e não consegue tratar ninguém. Né? É a mesma coisa que um cirurgião, você ensina uma pessoa a abrir a barriga do paciente. Ele abre a barriga do paciente. Ok, perfeito. Só que depois ele não é médico, ele não sabe o que fazer lá dentro. Então a hipnose, ela abre o inconsciente e depois não sabe trabalhá-lo. Então, isso é um hipnólogo. Um hipnoterapeuta foi alguém que fez um curso de hipnose, ou vários, como nós temos aqui na SPPI, mas que são psicanalistas ou estão em formação psicanalítica e usam a hipnose dentro do contexto da psicanálise. Isso é o hipnoterapeuta. Para nós, agora, se há cursos aí em que as pessoas se intitulam hipnoterapeutas e estão desconectados da psicanálise, eu realmente não sei, vocês teriam que perguntar para essas pessoas, porque eu não sei a fundamentação. Apolinário, né? No filme notei, talvez erradamente, que os problemas geralmente são causados à sexualidade. Isso sempre influencia na questão de atos sexuais ou não são fatores na educação da pessoa, no seu crescimento, na fase de conhecer sua sexualidade. Porque assim,
O que acontece no filme é o seguinte, a palavra sexualidade não tem nada a ver com a palavra genitalidade. É Vanesca. Ah, Vanesca, desculpa. É Vanesca. Então, Vanesca, é o seguinte. Sexualidade, por exemplo, aqui nós estamos praticando sexualidade, energia da sexualidade, mas não genitalidade. Genitalidade é quando existe um ato que traz não somente o prazer, mas o gozo. Gozo é diferente de prazer. Eu teria que te dar uma aula aqui dessa visão. Eu não sei em que módulo do curso você está. Ali, nesse filme, Freud Além da Alma, há uma ligação com sexualidade e genitalidade, mas a fundamentação do filme é o complexo de Édipo. É o desejo da menina ficar com o pai só para si, mas não por genitalidade ou sexualidade, mas porque existe posse. Vanessa, está no primeiro módulo. Então, é assim, você vai ter que ler tudo, ir um pouquinho mais para frente, entendeu? Para você conseguir compreender as diferenças entre sexualidade e genitalidade. A sexualidade é uma energia que pode compor tudo da vida. E a genitalidade é quando a gente usa essa energia nos órgãos genitais e pratica sexo genital, tá? Então, seja bem-vinda, tá bom? Eu tenho uma outra pergunta aqui também do Cairo Guedes. É uma pergunta também grande, né? Meu nome é Cairo Antônio Guedes Júnior e sou um novo aluno de psicanálise integrativa à distância. Estou na segunda semana e acompanho as reprises de todos os plantões. Muito obrigado, Cairo. Fátima, primeiramente dizer que estou fascinado com a determinação e a observação de Freud para criar o método. Realmente você tem razão. O Freud foi obstinado no que ele fez. Gostaria de perguntar o seguinte. Nestes 150 anos, o trabalho realizado por Freud é considerado texto e obra definitivos? Ele faz uma pergunta. É uma metodologia jovem? O que foi sendo feito desde então? Ou aguardo os próximos capítulos? Ai, muito bom. Olha, eu vou te dizer como eu entendo, tá? Eu entendo assim, o Freud, ele fez uma obra enorme. Se foi uma obra definitiva, eu não sei o que você quer dizer com definitiva, mas algumas partes da teoria dele, para mim, são definitivas, como a estrutura do aparelho psíquico, a primeira e a segunda tópica. Consciente, pré-consciente, inconsciente, id, ego, superego. Isso é bem definitivo, porque isso é usado por qualquer psicanalista, né? Existem outras partes da obra freudiana que nós acreditamos, Freud morreu e ele estava fazendo o projeto, que é uma parte da obra inacabada, na qual o Freud falava de neurônios permeáveis e neurônios impermeáveis, e ele não terminou porque morreu, que hoje a neurociência está corroborando. Então, é uma obra que não é definitiva. O que foi feito desde então? Tivemos o Lacan, tivemos a Roudinesco, que hoje diz que a psicanálise precisa se reinventar. Agora, alguém que tenha feito algo da grandiosidade do Freud, do Reich, do Lacan, da Melanie Klein, do Winnicott, do Bion, ainda não. Ainda não, porque tem só 150 anos. É muito jovem essa ciência. Há muito para se explorar. A obra do Freud é imensa. Ela pode ser explorada e não há definitivo em quase nada na vida, né? Não.
não é definitivo. A maior parte da obra não é definitiva, ok? A Pati. Olá, Pati. Tudo bem? Professora, boa tarde. Gostaria de sua fala sobre transferência. Em que momento eu percebo que estou transferindo para o meu analista? E quando o analista percebe que está havendo a transferência do paciente? Bom, Pati, olha, o analista geralmente percebe com as falas, quando a pessoa aceita vir na análise, não falta na análise, é colaborativa, enfim, quando o paciente muitas vezes tenta agradar o analista, não, porque assim, existe a transferência negativa e a transferência positiva, que acho que nós estamos falando de transferência positiva, porque a negativa eu acho que é mais fácil de perceber, né? Quando a pessoa não gosta do analista, que não é bom uma transferência negativa, mas ou traz um presente, ou é agradável com você, enfim, ela tem... eu não gostaria de usar a palavra apego, né? Mas ela gosta de você, porque essa transferência, Pati, é uma transferência das figuras de infância projetadas na figura do analista. Como foi quando você estava na escola, criança, e transferiu e projetou isso para a professora, né? Podia ser sua mãe, seu pai, sua tia. Então, você se percebe, você percebe que o seu paciente está transferindo quando ele tem esse tipo de comportamento, né? Então, você me pergunta primeiro como o analista percebe isso. Agora, como você percebe que você está transferindo, nem sempre você percebe. Eu acho que é um pouco mais complexo. Isso porque você é aluna de psicanálise e sabe a palavra transferência. O paciente, em geral, ele nem sabe que existe a palavra transferência, né? E ele nem sabe que ele está transferindo. Então, é muito mais complexo você saber que está transferindo do que o seu analista saber que você transferiu para ele. Não sei se eu te respondi corretamente, tá bom? Mas qualquer coisa você diz aqui, ok? O Rodrigo. Quando falamos de tudo para o analista, sem medo, sem receios, podemos afirmar que já está havendo uma transferência? Não, porque a gente fala o consciente. O analista ouve o que você não diz. E a transferência se faz pelo inconsciente. Então, a Paty diz, ok, muito obrigada, entendido. Não, Rodrigo. A consciência, claro que você tem a vontade consciente de se trabalhar. Mas e o que está recalcado no inconsciente? Necessariamente tem vontade? Necessariamente é bonzinho? Claro que não. Porque nós vamos buscar o recalcado da infância. Né? E de perto ninguém é normal. Imagine o que está recalcado no inconsciente. Na tua consciência você tem um modelo comportamental. Psicanálise não é comportamento. Psicanálise é sentimento. O que você sente. E o que você sente nem sempre é o que você fala. É muito mais difícil transmitir o que se sente, não é? Do que falar o que se pensa. Então, o discurso do paciente é o discurso da consciência. Quase nunca é o discurso do inconsciente. Porque é para isso que ele vem para a análise, né? Ele vem para a análise para trazer o que está no inconsciente. Porque se ele soubesse, ele não precisaria vir para a análise. Ele não teria inconsciente, ele só teria consciência. Mas a consciência, ela se expande na medida que as questões vêm do inconsciente no processo terapêutico, com atos falhos, com livre associação, com interpretação dos sonhos, com coxa de retalhos, com mandalas, com hipnose, com regressão, com técnicas reichianas, enfim. A teoria é uma e a prática e as técnicas são outras.
para trazer exatamente o que está recalcado, ok? A Vanesca nos pergunta, na questão da transferência, podemos em algum momento nos ferirmos e sermos bloqueados e se bloquearmos com o psicanalista e como agir nesta ocasião? Na questão, não entendi muito bem. Na questão da transferência, podemos em algum momento nos ferirmos? Você diz, enquanto você está fazendo terapia, você ficar magoada com o paciente? É isso? Ué, mas é assim. Se você ficar magoada com o seu analista, não é com o analista que você está se magoando. É com a figura que você transfere no analista. O analista tem que ter o manejo de saber. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui mal educado. É assim, eu viro para o meu psicanalista e falo assim, eu quero que você vá à merda. O psicanalista tem que entender que isso não foi para ele. Isso foi para a figura transferencial. Porque eu não vou virar para o paciente e vou falar, vai você. Claro que não. Eu vou perguntar, por que você está falando isso para mim? E para quem você gostaria de falar isso? Eu tenho que entender que a transferência do paciente para mim é natural. Agora, se eu, analista, me ficar magoado com o paciente, aí eu estou fazendo contra-transferência e eu tenho que parar e voltar lá para o meu analista fazer supervisão, porque eu estou errando. O paciente pode transferir, pode se magoar, pode tudo. O analista não. Se o analista fizer isso, chama-se contra-transferência. Por isso é que a psicanálise é diferente de todos os outros tipos de terapia. Ela é análise de transferência. É exatamente isso que modifica tudo. Hipnose, constelação, PNL, nada disso trabalha. Psicologia não trabalha com transferência. A psicanálise ela acaba dando certo porque existe a transferência. E a contra-transferência, o analista tem que combater isso, por isso ele faz supervisão clínica para não contra-transferir. Ou seja, o paciente fala assim para o analista, Rodrigo, eu queria matar meu pai. Aí o Rodrigo diz assim, então você pega um revólver e dá um tiro nele. Claro que o Rodrigo não vai fazer isso. Isso é um absurdo, ele está contra-transferindo. Se o paciente perguntar para o Rodrigo, eu quero matar meu pai, o Rodrigo vai perguntar, mas por que você quer fazer isso? Qual é o motivo? O que você está sentindo? Ele devolve com uma pergunta, estão entendendo? Rodrigo, estou usando você aqui como exemplo, você me desculpa, mas é só para o pessoal entender, né? O que é transferência do paciente para o analista, que é esperada, desejada, é bom que aconteça a transferência positiva, mas o psicanalista, se transferir para o paciente, já se chama contra-transferência. E a contra-transferência tem que ser trabalhada na análise do analista. Por isso que a psicanálise obriga o aluno a fazer terapia. A faculdade de psicologia, ela sugere ao aluno, indica o aluno para fazer terapia, mas ele recebe o certificado mesmo que ele não tenha feito. E ele mesmo assim, ele tem que fazer estágio e supervisão. A psicanálise você tem que fazer estágio, supervisão e é obrigado a fazer análise, tem que comprovar, senão você não recebe a certificação e não exerce a profissão. Há um rigor muito grande, pelo menos aqui na SPPI as escolas que eu conheço fazem isso. Não vou dizer que é só a SPPI, isso não existe. As escolas de psicanálise, até porque eu não estudei psicanálise na SPPI, se foi eu que criei a SPPI. E aonde eu estudei psicanálise, gente, incrível. O primeiro curso de psicanálise que eu fiz, acho que no segundo dia de aula, vieram uma porção de pessoas, homens e mulheres, e ficaram em pé na sala de aula. E o professor disse assim, vocês vão olhar para essas pessoas que estão aqui, só de olhar vocês vão escolher quem é que vai ser o analista de vocês. Eu tinha
18 anos, sei lá, novinha. Escolhi um homem que estava ali, né? Ele, infelizmente, já faleceu. O nome dele era José Roberto Paiva. Muito bem, lá vou eu. Escolhi meu analista, toda feliz, achando o máximo. Eu tinha feito uma escolha ótima. E aí eu fui para análise no primeiro dia. Eu tenho até hoje o cartãozinho de análise, gente. E ele, quando eu cheguei lá, ele me cumprimentou, ele me perguntou assim: por que você me escolheu como analista aquele dia na sala de aula? Eu falei assim, eu te escolhi porque eu gostei dos teus olhos. Parecia até que eu estava paquerando o analista, mas não era não. Eu achei bonito os olhos dele. E ele falou assim para mim: você gostou dos meus olhos? Mas os meus olhos lembram os olhos de alguém que você conhece? E eu disse assim, lembra sim, lembra os olhos do meu pai. Gente, no primeiro dia eu já estava transferindo meu pai para o analista. E olha que eu não fazia a menor ideia do que era aquilo, porque eu estava lá cruazinha. Então eu fiz transferência só de olhar para a pessoa e me dizerem que eu podia escolher o meu analista. Eu já, como eu tive e tenho um Édipo pelo papai que já faleceu, eu já escolhi o meu analista parecido com o papai. Eu nem sei se ele tinha uma personalidade, nada, porque a gente não conversou, era só de olhar. Eu não sei se a escola usou um critério de propósito, mas isso aconteceu comigo. Não foi o meu único analista, não é? Até porque eu fiquei muitos anos com ele, mas era o meu inconsciente ali querendo meu pai, viu, Rodrigo? Eu queria que meu pai estivesse ali fazendo análise comigo. Olha que absurdo, não é não? E daí para frente, eu tô dando meu exemplo que eu acho legal para vocês entenderem. Eu fui trocando por analistas homens. E aí, quando eu ia fazer análise com uma mulher, não era muito legal, porque no Édipo eu tinha assim mais uma briguinha com a mamãe, né? Eu queria mais o papai. Claro que eu fui percebendo isso tudo dentro da análise. Claro que eu fui fazendo altas transferências. E que bom que isso aconteceu, né? Porque me ajudou e continua me ajudando. Então é assim que a gente tem que ver. Todos nós começamos um dia, todos nós passamos por isso. Uns passam melhor, outros passam pior, né? E a gente vai contando aqui as nossas experiências, não é? Olha, gostaram da explicação, Vanessa? É assim, eu tento levar para vocês o melhor. E o nosso chat está chegando no final, lembrando vocês. A Vanessa disse, para mim está sendo maravilhoso absorver tudo isso. Bom, quanto mais eu possa trazer, vocês podem mandar perguntas também aqui. Eu sempre deixo aqui onde vocês podem mandar perguntas, que é no sbpi@sbpi.org.br, porque às vezes não dá tempo de vocês estarem no chat, e lembrando que sobe lá pro YouTube, tá? Ó, o curso de regressão aqui em São Paulo vai começar no dia 20 de janeiro. Pode ser mensal ou podem ser 7 dias. Eu vou deixar aqui o meu WhatsApp para quem quiser vir no curso. Esse curso, gente, quando você indicou a minha analista, olhei e disse era ela. Pois é. Na verdade é assim mesmo. Você olhou no olho dela e você disse que era a sua analista. Tá vendo? Você fez transferência. Então, gente, o nosso curso de formação em regressão, curso de formação em regressão de memória e hipnose, eu só vou deixar aqui para vocês que o início dia 20 de janeiro, para vocês saberem, né? Porque tem gente que está querendo vir a São Paulo e pode falar comigo, tá certo? Então, se quiser falar comigo, eu vou deixar aqui para vocês, né? Então, estou escrevendo. Postei aqui, vou postar aqui para vocês, quem quiser mais informações do curso
de regressão. Ele pode ser feito em 7 dias para quem é aluno aqui em São Paulo, ou ser feito uma vez por mês. Como ele tem início num domingo, quem vier para ficar 7 dias ou vem para fazer um dia por mês. Esse curso é um dia só? Não. O curso são 7 dias ou 7 domingos, um por mês. Você pode fazer a matéria condensada em 7 dias e você pode fazer em 7 meses, certo? Um domingo por mês. É uma carga horária. Mas depois, se você quiser entrar em contato, eu te explico tudo, tá bom? Gente, foi muito bom estar com vocês aqui. Segunda-feira, vocês estão aqui para o chat com essas perguntas maravilhosas para eu responder para vocês com muito carinho e afeto. Beijos, obrigada.